com Agnello Corbellino. Olá, sejam todos bem-vindos a mais um programa Passando a Limpo aqui na TV Mato Grosso, canal 27, juntos também na TV Gazeta, canal 19. Muito obrigado a você desde já pela sua preciosa audiência. Hoje é terça-feira, segue a semana caminhando rapidamente. Eu espero que você tenha tido um dia maravilhoso, que Deus já tenha lhe abençoado ricamente, abundantemente no transcorrer de todo esse dia, porque estes são os votos e o desejo de toda a equipe e também de toda a produção do programa Passando a Limpo. O programa de hoje está assim, assim de informações importantíssimas. Daqui a pouco nós vamos falar da repercussão do embate que nós estamos vendo sendo travado aqui no estado de Mato Grosso entre o ex-governador do estado, Pedro Taques, ex-procurador da República e senador também, contra o atual governador Mauro Mendes. Olha, a coisa não está nada boa e eu tenho certeza que teremos inúmeros capítulos ainda dessas denúncias que foram protocoladas no Supremo Tribunal de Justiça e também no Ministério Público Federal. Olha, e daqui a pouco eu trago os assuntos aqui de Cuiabá, de Várzea Grande, as repercussões, ano eleitoral, muita coisa acontecendo e você vai ficar por dentro do que aconteceu nas últimas 24 horas, 48 horas, no boletim policial mais completo da televisão de Mato Grosso. Tudo isso comigo, hoje, no Passando a Limpo. E mais, recebo na minha bancada de entrevista a minha companheira das terças-feiras, a cientista política, professora e socióloga Cristiane Fonseca. E hoje teremos também a presença do Domingos Kennedy, empresário da região do Distrito Industrial, ele que inclusive ficou conhecido nas eleições municipais, saindo candidato a prefeito pelo MDB. Vamos falar sobre IPTU, ISS, agora a nova proposta do prefeito Abílio Brunini de isentar o pagamento do imposto predial e territorial urbano em vias que não estão asfaltadas. Será que isso vai compreender também o Distrito Industrial, a grande região aqui de Cuiabá? Tudo isso nós vamos saber daqui a pouco, aqui no programa Passando a Limpo. Nem pense em mudar de canal. Estamos ao vivo também no Facebook da TV Mato Grosso, ao vivo no nosso canal no YouTube do Passando a Limpo MT. Muito obrigado desde já. Nosso telefone está aí no vídeo, 999 30 0012. Você pode participar conosco, mandando a sua mensagem de áudio e de texto. Enfim, vamos começar o programa? Vem comigo para o balanço policial, porque as últimas 24 horas foram movimentadíssimas. Inúmeras ações, as facções criminosas que dominam o estado de Mato Grosso, a polícia em cima, muitos acidentes e olha, não para a violência contra a mulher. Tudo isso a partir de agora no boletim policial mais completo da televisão de Mato Grosso, aqui no Balanço Policial do Passando a Limpo. Um grave acidente de trânsito resultou na morte de um motociclista em um trecho da rodovia que liga os municípios de Juruena e Cotriguaçu, no noroeste de Mato Grosso. A vítima foi identificada como Vandeir Lima, morador de Cotriguaçu. De acordo com as informações apuradas, ele trafegava pela via quando acabou colidindo com um cavalo que estava solto na pista. Com o impacto, o motociclista sofreu ferimentos graves e morreu ainda no local do acidente. A Politec foi acionada e realizou os trabalhos de perícia para apurar as circunstâncias da colisão. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal. As causas do acidente seguem sob investigação pelas autoridades competentes. O corpo de um indígena de aproximadamente 42 anos foi encontrado nas águas do Rio Vermelho, em Rondonópolis. A vítima foi identificada como José Adilson Baicari e estava desaparecida desde a tarde de sexta-feira. O corpo foi localizado nas proximidades da Avenida W11, na região do bairro Sagrada Família 2. Segundo informações apuradas, José Adilson estava em uma canoa com outras 4 pessoas, na região da Vila Paulista, quando a embarcação naufragou por motivos ainda desconhecidos. Dos 5 ocupantes, apenas ele não conseguiu alcançar a margem do rio, desaparecendo após se afogar. O corpo de bombeiros chegou a ser acionado no dia do acidente e iniciou as buscas. O corpo foi avistado boiando por um casal que passava pelo local de motocicleta. Eles pararam e acionaram imediatamente a polícia militar. Após a constatação do óbito, os bombeiros realizaram o resgate do cadáver.
A área foi isolada pela Polícia Militar e, em seguida, equipes da Polícia Civil e da Politec foram acionadas. Investigadores da DHPP e peritos realizaram os trabalhos necessários para auxiliar na apuração dos fatos. As circunstâncias do naufrágio e da morte serão investigadas pelas autoridades competentes. A Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Rondonópolis, deflagrou na manhã desta segunda-feira a Operação Telum, com o objetivo de cumprir 5 mandados de busca e apreensão no município. 2 dos alvos estavam localizados na zona rural, no assentamento Carimã. As investigações começaram após a circulação de um vídeo entre moradores do assentamento, que mostrava homens armados tentando intimidar a população local. Nas imagens, 3 indivíduos aparecem portando armas de fogo, entre armas longas e curtas, o que gerou medo e insegurança entre os moradores. Durante a operação, um homem de 46 anos foi preso em flagrante por posse ilegal de munição de uso restrito. No imóvel do suspeito, em um cômodo utilizado como escritório, policiais localizaram 2 cofres contendo diversas armas de fogo, além de grande quantidade de munições de vários calibres e insumos utilizados para recarga. No local, foram apreendidas 11 armas de fogo, entre pistolas, revólveres e carabinas, além de munições dos calibres 9mm, 32, 22, 357, 556, 44, calibre 12, entre outros. Em outro endereço, também na zona rural, foi encontrado um espaço equipado com máquinas para recarga de munições, pólvora, espoletas, projéteis e armas de fogo. Segundo a Polícia Civil, foi nesse local que o vídeo que motivou a investigação teria sido gravado. Ao todo, a Operação Telum resultou na apreensão de 20 armas de fogo, sendo 7 revólveres, 10 armas longas e 3 pistolas, além de grande quantidade de munições e equipamentos usados na fabricação e recarga. A Polícia Civil destacou que a ação é fundamental para combater a circulação ilegal de armas e reforçar a segurança da população, especialmente em áreas rurais. Motorista fica preso às ferragens após colisão entre caminhões na BR-163, em Sorriso. Um homem de 43 anos ficou preso às ferragens após um acidente envolvendo um caminhão e uma carreta na rodovia BR-163, em Sorriso, a cerca de 390 km de Cuiabá. O acidente foi registrado nesta segunda-feira. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a equipe foi acionada para atender a ocorrência e, ao chegar ao local, constatou que o motorista de um caminhão tipo MUC ficou preso dentro da cabine, que ficou bastante amassada após a colisão. Utilizando equipamentos, os bombeiros conseguiram abrir a porta do veículo e retirar a vítima com segurança. O motorista passou por avaliação da equipe de atendimento pré-hospitalar e foi constatado que ele apresentava apenas escoriações no joelho direito, sem ferimentos graves. Mesmo consciente e orientado, o caminhoneiro foi encaminhado à unidade de pronto atendimento para avaliação médica. O condutor da carreta não se feriu. As circunstâncias do acidente ainda estão sendo apuradas pelas autoridades competentes. Policiais militares prenderam um homem de 43 anos pelos crimes de ameaça e incêndio criminoso, no município de Aripuanã. O suspeito foi detido em flagrante após atear fogo na residência da ex-companheira. De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada via 190 para atender uma denúncia de violência doméstica. Ao chegarem ao endereço informado, os policiais encontraram a casa da vítima em chamas e a mulher do lado de fora do imóvel. A vítima relatou que o suspeito, seu ex-companheiro, tentava retomar o relacionamento. Diante das recusas, ele passou a ameaçá-la com uma faca. Com medo, a mulher fugiu da residência, deixando o homem sozinho no local. Logo depois, a vítima acionou a polícia militar e percebeu que o imóvel havia sido incendiado pelo suspeito, que já tinha fugido. Os militares solicitaram apoio da prefeitura, que enviou um caminhão-pipa para controlar as chamas e evitar que o fogo se espalhasse. Após o incêndio ser contido, os policiais realizaram diligências e localizaram o suspeito, que foi preso sem oferecer resistência. Ele foi encaminhado à delegacia do município, onde permanece à disposição da justiça. Morador de Santa Rita do Trivelato morre em acidente na MT-140. Um grave acidente de trânsito registrado na manhã desta segunda-feira resultou na morte de Aquino Lemos de Souza, morador de Santa Rita do Trivelato. A ocorrência foi registrada na rodovia MT-140, nas proximidades da comunidade de Pacoval, no município. De acordo com informações das autoridades, equipes de segurança foram acionadas ainda nas primeiras horas da manhã. Ao chegarem ao local, os policiais constataram que a vítima já estava sem sinais vitais, tendo o óbito confirmado ainda na rodovia. A área foi isolada pela Polícia Militar para garantir a segurança e preservar o local do acidente, permitindo a realização dos procedimentos legais pelos órgãos competentes.
As circunstâncias e as causas do acidente serão apuradas pelas autoridades responsáveis. Um homem com idade entre 35 e 40 anos ficou gravemente ferido após se envolver em um acidente de trânsito na manhã desta terça-feira, no anel viário Conrado Salles Brito, nas proximidades da entrada do bairro Delmina Querubim, em Rondonópolis. Segundo informações preliminares, a vítima conduzia uma motocicleta e seguia em direção à BR-364. No local, o motorista de uma carreta que trafegava à frente desviou de um objeto na pista, deslocando o veículo para a esquerda e, em seguida, retornando à faixa original. Nesse momento, o motociclista tentou uma ultrapassagem pela direita e acabou colidindo na lateral do veículo de carga. Com a força do impacto, o motociclista e a moto se arrastaram por alguns metros, parando em meio à vegetação às margens da rodovia. O homem sofreu ferimentos gravíssimos e teve o quadro de saúde considerado crítico. Inicialmente, uma equipe da unidade de suporte básico foi acionada, mas, diante da gravidade da situação, foi solicitado o apoio da unidade de suporte avançado. No local, os socorristas constataram sangramento no ouvido, traumatismo craniano, fratura na testa, possível fratura de tórax, fratura de fêmur e rebaixamento do nível de consciência. A vítima precisou ser entubada ainda dentro da ambulância e foi encaminhada em estado gravíssimo ao hospital regional. A polícia militar esteve no local para preservar a cena do acidente. A Polícia Civil e a Politec também foram acionadas para realizar a perícia e apurar as circunstâncias da colisão. Informações, eu acabo de receber aqui um conteúdo que a produção preparou para nós agora e eu vou trazer isso aqui. Gravíssimo isso aqui. O que eu tenho aqui em mãos, o que eu estou lendo aqui é muito grave. Porque, segundo aqui a informação que eu acabo de receber, a delegada Janira Laranjeira, que atua no combate à violência contra a mulher aqui em Cuiabá, denunciou ter recebido mensagens de intimidação após divulgar a prisão preventiva de um investigador aqui do estado de Mato Grosso, o Manuel Batista da Silva, ele que está sendo acusado de estuprar uma detenta dentro da delegacia em Sorriso, aqui do estado de Mato Grosso. E a informação que eu tenho aqui é que em vídeo nas redes sociais, a delegada Janira afirmou que não aceitava ameaças veladas e destacou que defender a investigação e a justiça não é nenhum ataque pessoal. Tem esse material aí, produção? Coloca aqui para mim, por gentileza, na tela do Passando a Limpo. É a matéria 2. Janira Laranjeira, que atua no enfrentamento à violência contra a mulher em Cuiabá, denunciou ter recebido mensagens privadas de intimidação após compartilhar notícias sobre a prisão preventiva do investigador Manuel Batista da Silva, de 52 anos, acusado de estuprar uma detenta na delegacia de Sorriso, a cerca de 398 quilômetros da capital. Em vídeo publicado em seu perfil no Instagram nesta segunda-feira, a delegada relatou que as mensagens tinham caráter intimidatório e tentavam desqualificar seu posicionamento público, transformando a defesa da investigação e da responsabilização criminal em ataques pessoais. Após defender a investigação técnica de um crime de estupro acontecido contra uma custodiada dentro de uma unidade policial, recebi essa mensagem aqui dizendo que eu não deveria ter me manifestado. Eu não falo como presidente do inquérito e nem como autoridade do caso. Falo como mulher, como especialista no enfrentamento à violência e também como cidadã. Não é crível que eu denuncie violência contra a mulher todos os dias no meu perfil e quando for um colega da minha instituição, eu me cale. Ela afirmou que não fez acusações a colegas, mas se posicionou como mulher, cidadã e profissional que atua no enfrentamento à violência contra a mulher. Trechos das mensagens recebidas ameaçavam a delegada e questionavam sua postura, chegando a afirmar que a eleição passa, mas a ofensa e o desaforo fica e que ela deve desculpas a determinados colegas. Janira afirmou não aceitar ameaças veladas ou tentativas de silenciamento, destacando que defender a justiça e a vítima não é ofensa nem traição. Eu não ataquei ninguém, não desrespeitei colega algum. Eu me posicionei como mulher, como cidadã e como profissional que atua há anos no enfrentamento à violência contra a mulher. Defender a justiça não é ofensa, defender a vítima não é deslealdade, defender a legalidade não é traição. O que eu não aceito e nunca aceitarei
é ser intimidada por me posicionar. Não aceito ameaças veladas, não aceito tentativa de me silenciar. Não aceito que confundam corporativismo com justiça. Quem se incomoda quando a verdade aparece tem que rever seus conceitos. Sou mulher, sou mãe, sou profissional da segurança pública e escolhi essa profissão para defender pessoas e não para proteger crimes. Quando uma mulher ela é violentada dentro de uma instituição de segurança, o Estado precisa responder com rigor. E quando alguém tenta calar quem defende isso, nós temos que falar mais alto. Se preciso for, gritar. Meu compromisso é com a verdade, com a vítima, com a justiça. Quem se sente ofendido com isso talvez esteja do lado errado da história. O caso envolve o investigador Manuel Batista, preso preventivamente após exame pericial apontar compatibilidade de DNA com a vítima. A prisão foi mantida em audiência de custódia e o processo tramita em sigilo. A Corregedoria-Geral da Polícia Civil acompanha a investigação, que também segue na esfera administrativa. Obrigado pelas informações e, pelo que eu entendi aí, essa mensagem foi de algum colega, hein? Dentro da própria área da segurança aqui do estado de Mato Grosso, que mandou essa mensagem para a delegada a fim de intimidar a doutora Janira Laranjeira de avançar com o caso. Ora, isso é um absurdo, isso é muito grave. Eu até vou pedir para a produção convidar a doutora Janira Laranjeira para falar sobre isso e outros assuntos mais, porque nós estamos no estado mais violento do Brasil. Por 3 anos consecutivos, nós batemos o recorde de crimes de violência por crime de feminicídio aqui no Brasil. 23, 24, 25. Que é isso? Em 23 foram 46 mulheres assassinadas. No ano de 2024 foram 47 mulheres assassinadas. Em 2025, ultrapassamos a barreira dos 53 casos de mulheres assassinadas de forma covarde. O número de estupros aqui no estado de Mato Grosso é assustador. Nós somos um dos estados que mais estupra mulheres no Brasil. Quer dizer, isso é muito grave. E quando parte uma denúncia dessa, de um servidor da área da segurança, quer dizer que não pode falar, não pode mostrar, porque ele é intocável? A delegada está corretíssima. Tem que ir para cima mesmo. E se precisar de ajuda, pode contar conosco. Isso é uma vergonha. E eu espero que o nosso glorioso diretor da Polícia Judiciária Civil do estado de Mato Grosso, diretora, tome providência com relação a esse caso. Olha, só para encerrar esse momento policial, e aqui eu sempre mostro para você aquilo que é de mais grave acontece no estado de Mato Grosso, não é à toa, que é o Passando a Limpo. Eu quero só trazer essa cena para você que foi registrada na rodoviária aqui de Cuiabá. Que vergonha, hein? Um homem de 60... foi confundido com um homem de rua, como um bêbado, e foi covardemente agredido. É isso mesmo? Traz para mim as imagens, enche a tela do Passando a Limpo. 34 anos foi agredido no final da tarde desta segunda-feira, no terminal rodoviário Engenheiro Cássio Veiga de Sá, em Cuiabá. Vídeos que circulam nas redes sociais registraram o momento em que a vítima é espancada. Segundo a Sinarte, concessionária que administra o terminal rodoviário, o idoso chegou ao local em estado de embriaguez e apresentou comportamento agressivo. Ao ser repreendido em um guichê de uma das empresas de transporte, ele foi conduzido para a área externa, onde ocorreu a confusão registrada nos vídeos. Durante a briga com seguranças, o homem caiu ao chão e precisou de atendimento médico. Equipes do SAMU e do Corpo de Bombeiros foram acionadas para prestar socorro. Informações preliminares indicam que o idoso pode ter sido confundido com um morador em situação de rua. O caso lembra um episódio semelhante registrado em fevereiro do ano passado, quando Idemaro Ivan José Sanches Camarro, de 50 anos, morreu após ser espancado por vigilantes no terminal. Em nota, Sinarte informou que instaurou procedimento interno para apurar a ocorrência, em conformidade com o Programa de Compliance e o Código de Ética e Conduta. A concessionária reforçou que não compactua com violência e que orientações serão reforçadas à equipe de fiscalização para garantir abordagens claras, cordiais e adequadas. Não, por favor, eu quero chamar a atenção aí da coordenação da nossa rodoviária municipal de Cuiabá. Isso é uma vergonha. Prefeito Abílio Brunini. Atenção, Prefeitura de Cuiabá, esse senhor foi agredido fora da área, do espaço e do ambiente da rodoviária. Foi agredido por seguranças da rodoviária. Que covardia é essa? Ainda que ele fosse um homem
ainda que ele fosse um morador de rua, ainda que ele fosse o que fosse, não seria motivo para tamanha agressão e covardia como essa que nós estamos vendo agora. Que é isto? Porque ele está embriagado? Porque ele teria falado alguma coisa que não agradou alguém? Ele merece um tratamento como esse da parte de homens que deveria ser preparado para lidar com situações como essa, ainda mais com um idoso? Estando ele no estado em que se encontrava, possivelmente embriagado. Quer dizer, isso é um absurdo, gente. Isso demonstra claramente um despreparo. Um despreparo. Não é possível que esta é a orientação que parte da chefia de segurança da rodoviária municipal de Cuiabá. Isso é caso de polícia, isso é uma agressão explícita. No mínimo, merece nesse momento o afastamento desses dois funcionários, para que a investigação seja feita. Não é possível que nós vamos ver uma agressão desta natureza, a exemplo do que já aconteceu no interior da rodoviária aqui de Cuiabá, e não vai acontecer absolutamente nada. Isso é um tapa na cara, não é só daquele senhor, não, de 64 anos de idade. É um tapa na cara da sociedade cuiabana. Nós não podemos permitir que a violência, ela parta de um setor público, aonde milhares de pessoas circulam diariamente. Tem alguma coisa errada aí dentro da rodoviária. Tem alguma coisa errada aí dentro que precisa ser reparada o mais rápido possível. Do contrário, mais pessoas vão morrer dentro desse ambiente, que deveria ser de total segurança. Mas pelo jeito, segurança não tem. Pelo jeito, segurança não tem. Né? Uma covardia isso daí. Bom, eu deixo para o Conselho Municipal do Idoso para tomar uma providência, se é que ninguém vai fazer alguma coisa nesse sentido. Nosso papel, enquanto imprensa, é mostrar. Tá aí. E agora? Vai ficar por isso mesmo? Vão esperar outro idoso ou idosa ser agredidos? Alguém ser morto lá dentro outra vez para se tomar uma providência? Eu sinceramente espero uma resposta para tudo isso. Bom, eu já vou para um rápido intervalo comercial, volto na sequência com uma entrevista ao vivo com a minha colega de trabalho, a Cristiane Fonseca, que todas as terças-feiras participa comigo fazendo uma análise política, e também nosso convidado especial de hoje, o empresário Domingos Kennedy, que inclusive foi candidato a prefeito municipal aqui de Cuiabá na última eleição, ele que concorreu pelo MDB. O assunto com ele, é óbvio, é a situação que envolve a infraestrutura, o desenvolvimento, a economia no nosso setor industrial. E vamos, obviamente, falar com ele sobre o IPTU e ISS, um assunto que foi amplamente debatido, polêmica pra caramba, lá no Distrito Industrial, há alguns dias atrás, com a presença do prefeito Abílio Brunini, que culminou, inclusive, com a saída repentina, né, da senadora Margarete Busetti, que não se agradou absolutamente nada com o que ela ouviu do Abílio, e foi uma confusão danada. Lá estava o Cresce, tinha muita gente, vereadores, olha, a coisa ficou feia por lá. Vamos saber com detalhes na visão do empresário Domingos Kennedy daqui a pouco. Não sai daí, logo após o intervalo comercial. Atenção, homens que pensam em cometer crime contra a mulher. A lei mudou. Quem matar uma mulher pode pegar até 40 anos de prisão. Atenção, 40 anos de prisão. Em Mato Grosso, todos os feminicídios foram solucionados pela polícia. Aqui é tolerância zero contra quem bate, maltrata ou assedia a mulher. As forças de segurança estão preparadas para acolher você. Denuncie. Ligue 181. Ser Família Mulher. Governo de Mato Grosso. Para muitas famílias, a tecnologia é um sonho distante. No Seven Institute, transformamos computadores descartados em esperança para quem mais precisa. Com cada computador restaurado, levamos inclusão digital e a chance de um futuro melhor. Você pode fazer parte dessa mudança. Com uma doação mensal, por menor que seja, você ajuda a transformar vidas.
Aê, gurizada! Olha que voo lindo, seu mano! Aquapark Pantanal! Venham, gente! Venham desfrutar da piscina de onda, criançada! Que é esse, gurizada? Vem pro Aquapark, seu mano! Aquapark Pantanal, pertinho de você. Podemos ser violentos, cruéis, egoístas. Mas só quem pode salvar a vida de um ser humano é outro ser humano. Ajude-nos a salvar vidas. Seja doador de Médicos Sem Fronteiras. Acesse agora doemsf.org.br. Nos cantos esquecidos do mundo, em conflitos armados, nas epidemias, quando a fome ameaça a sobrevivência, há seres humanos, pessoas que precisam de cuidados de saúde, vidas que precisam ser salvas. Seja doador de Médicos Sem Fronteiras. Acesse agora doemsf.org.br. Médicos Sem Fronteiras. Precisamos de você para salvar vidas. Volta com o programa Passando a Limpo aqui na TV Mato Grosso, canal 27, juntos também na TV Gazeta, canal 19, ao lado aqui de duas figuras ilustríssimas, né? Do meu lado aqui direito, a querida Cristiane Fonseca, que todas as terças-feiras está comigo aqui na bancada discutindo o cenário político. Seja bem-vinda mais uma vez, Cris. Aguinaldo, satisfação sempre estar aqui contigo e com nossos telespectadores que sempre nos aguardam aí para mais análise. Bom, e ao meu lado esquerdo aqui, o empresário Kennedy, né, o Domingos Kennedy, ex-candidato que disputou a Prefeitura Municipal aqui de Cuiabá pelo MDB e atual presidente da AEDIC, que é a Associação das Empresas do Distrito Industrial aqui de Cuiabá. Kennedy, seja bem-vindo aqui, um prazer tê-lo comigo pela primeira vez. Obrigado, Aguinaldo, pelo convite, obrigado, Cristiane, né? E a todos aqui da TV Mato Grosso, todos que estão aqui nos assistindo nesse momento. Que bom, que bacana. Fico feliz de tê-los aqui conosco aqui. Bem, nós temos muitos assuntos para poder, obviamente, serem discutidos aqui na bancada, mas eu queria começar perguntando aqui para a querida Cristiane. Cristiane, uma rápida análise sua com relação ao que vimos acontecer na semana passada e agora no começo dessa semana, nesse episódio envolvendo o ex-governador do estado de Mato Grosso, Pedro Tax, com o atual governador Mauro Mendes, nessas trocas de mensagens, né? Mauro acusando o atual governador de escândalos no seu governo e o governador Mauro Mendes chamando-o de mentiroso. Pois é, Aguinaldo, o que nós temos aí? Na verdade, desde o ano passado, começou aí a circular esses questionamentos com relação à Oi, né? De um pagamento que o governo precisava fazer aí para a Oi e a forma como ele havia sido feito. No ano passado já se haviam questionamentos sobre isso, não necessariamente, Aguinaldo, daquilo como corrupção cabal, aquilo que se é visível aos olhos, principalmente da população, mas aquele tipo de ordenamento que é transparente aos olhos não é transparente, na verdade, aos olhos da população e que integravam aí, né, a reorganização de recursos, o pagamento de recursos públicos que acabariam sendo destinados, né, para um escritório de advocacia que representava a Oi e que posteriormente, né, transferiu esse recurso aí para outros dois. Você está falando do escritório do Dr. Ricardo Almeida. Exatamente. Que na época era advogado e hoje ele é desembargador. Isso, né? Então a gente está falando de alguém que era advogado à época, né? E que fez esse processo de mediação, hoje é desembargador. Enfim, o que nós tivemos então nesse ano, né? O ex-governador, ex-senador Pedro Tax, ele veio então a público trazer subsídios daquilo que era uma denúncia inicial ou pelo menos uma exploração, né, de todo esse corpo do que havia acontecido com relação Oi e governo do estado de Mato Grosso. E aí nós percebemos que o Pedro Tax,
ele passa a trazer dados, informação, cruzamento, né, de movimentações financeiras que acabariam levando aí a nomes estratégicos ligados ao grupo do governador Mauro Mendes. Nesse sentido, né, Pedro Táxi judicializa uma ação para que isso seja investigado. Inclusive, na PGR, ele faz essa denúncia no âmbito nacional, porque ele entende que isso carece aí, né, de um levantamento mais vigoroso sobre o assunto que circulava no ano passado, mas que é judicializado esse ano por Pedro Táxi. E como ele mesmo fala, por Pedro Táxi, enquanto cidadão que vê algo que seja corrupção e que entende que não pode, né, ser alheio a isso. Bom, ele protocolou, inclusive, esses documentos. Nós não temos todos eles em mãos, não podemos, obviamente, avançar nessa questão, mas ele protocolou no Ministério Público Federal vastos documentos, atestando exatamente, comprovando essa tal ação ilícita dentro do governo Mauro Mendes. Eu tenho conhecimento de que ele ontem entregou também toda essa mesma documentação para o Tribunal de Contas do Estado, para o conselheiro Sérgio Ricardo, presidente do TCE. Hoje à tarde, a informação que eu recebi minutos antes de começar esse programa, que ele estava reunido com o presidente Maxi Russi na Assembleia Legislativa, entregando também esse documento. Esse documento vai ser entregue no Ministério Público aqui do Estado e vai ser entregue também em demais órgãos competentes para apuração e investigação. E enquanto isso, o que nós temos até agora é a fala do governador Mauro Mendes chamando-o de mentiroso e invejoso. Eu achei, sinceramente, que diante de uma acusação tão grave como essa, né, eu esperava que o governo fosse vir com uma defesa um pouco mais robusta nesse sentido. Burocrática, né, de certa forma, mais administrativa, oficial, assim, né? Uma nota oficial sobre o assunto. Exato. Porque o que nós estamos falando? Da exposição do governo diante de uma possível denúncia que trata de ações que seriam ilícitas. Com certeza. Né? E o que nós tivemos? O Pedro Táxi, né, que veio a público, apresentou as denúncias com provas cabais, pelo menos no que se remete a essa organização que foi feita para esse pagamento. Você tem aí, de certa forma, Agnello, os veículos de comunicação como um todo bastante ausentes com relação a essa denúncia que o Pedro Táxi fez. A gente viu veículos de comunicação pontuais tratando sobre isso. No entanto, hoje a gente tem aí, né, por parte de grande parte dos veículos de comunicação, a fala do governador Mauro Mendes sobre isso. E é uma fala que a gente interpreta como uma fala política, como uma fala eleitoral e não como fala de um gestor. Né? Eu espero, sinceramente, que tenhamos um desfecho disso daí, porque é algo que precisa ser explicado, né? Táxi está mentindo, o governo, de fato, tem alguma relação com essa denúncia? Isso é muito grave. É claro, viu, Kennedy, que isso não tem nada a ver com você, não tem nada a ver com a EDIC, a associação a qual você representa, mas, assim, no entendimento da classe empresarial, que observa todo esse comportamento acontecendo no Estado, não só com relação a este episódio envolvendo dois governadores, um ex, o outro atual, mas nessas ações que a gente vê da área pública, desvio de recurso, polícia acordando políticos 6 horas da manhã, dinheiro que vai para um lado, vai para o outro. Como é que vocês, classe empresarial, quando se reúnem, discute sobre isso ou vocês não falam sobre estas ações? Os empresários, eles falam, eles comentam, né, internamente lá. A gente fica estarrecido com essas coisas, né? Porque a gente chega na empresa 7 horas da manhã, sai 8 horas da noite trabalhando e fica vendo, escutando, né, essas reportagens, que emendas que vai para entidades, que vai não sei para onde, que são desviadas. A gente fica muito triste com isso, que a gente rala, trabalha e no final, né, do ano, quando a gente vai fechar o balancete lá, muitas vezes o resultado é negativo, a gente fica muito triste, tanto que a gente paga de imposto e fica vendo essa bagunça, a grande discussão, né, Cris, hoje, e Kennedy, gira em torno exatamente desse amasso que a área empresarial e industrial recebe nesse país, né? Trabalhando sempre achatados por conta dessa carga tributária absurda imposta
hoje no Brasil. Ninguém aguenta mais. E o próprio trabalhador já está percebendo que isso está prejudicando demais eles. E quando a gente fala de dinheiro público, nós estamos falando de dinheiro, Cris, oriundo de pagamento de impostos, né? Sim, do povo. Do povo, né? Do trabalhador, inclusive, do empresário, do industrial, enfim. Eu posso te falar mesmo. Sim. Que o empresário ele não suporta, não aguenta mais pagar imposto. Seja IPTU, seja ISS, seja qualquer tipo de imposto, hoje nós somos contra. Eu, como presidente da entidade, vou sempre combater quem quer aumentar qualquer carga tributária para o setor produtivo, que obviamente tem que repassar isso na conta. Quem vai pagar isso? O nosso povo, que está ali sofrido, que já tem uma deficiência grande, né, da sua rentabilidade, né, financeira, enfim. Então isso é repassado na ponta, não dá mais para aguentar uma coisa dessa. Cris, essa semana, também semana passada, saiu aquele comentário feito pelo senador Jaime Campos com relação a um possível não pagamento de impostos por parte da AMAGE, na ordem de 2 bilhões de reais. Aí depois ele disse que era um chutômetro após o Blairo Maggi falar que pagaria 100 mil reais para quem apresentasse o tal documento, né, de que a AMAGE não paga, que teria isenção. Ontem na Assembleia o governador Mauro Mendes falou a respeito disso, que isso não existe, não acontece no Estado. E hoje veio uma publicação, inclusive no site Isto é Notícia, do jornalista Alexandre Prá, apresentando aí uma matéria de um possível não pagamento de impostos da AMAGE. Seria FETAB, não seria FETAB? Como é que ficou aquilo lá? Porque eu fiquei meio sem entender direito. Vamos lá, inclusive eu liguei para o Alexandre Prá, né, e falei, aí meu amigo, já tem 100 mil reais aí na conta, né? Porque o Blairo disse, quem achar essa liminar, né, de que eu realmente fui beneficiado com isenção fiscal do FETAB, eu pagarei 100 mil reais. E aí realmente aparece essa liminar, que é uma liminar de 2013, se eu não me engano, do qual 5 hidrelétricas do grupo MAGE ficariam isentos do pagamento do FETAB. O que se tem antes, então? Na gestão do governo Silval Barbosa, né, foi colocado como imposto que as hidrelétricas também pagariam FETAB em cima da produção de energia. Então, nesse sentido, Blairo Maggi, né, e o seu grupo deveriam, então, fazer o pagamento nesse fundo. O que tivemos posteriormente? Blairo Maggi judicializa. Sim. E na judicialização, sim, ele ganha uma liminar realmente dizendo que não precisaria ser feito o pagamento do FETAB para esse serviço em si. Inclusive, e qual seria o serviço, Cris? Seria da questão das hidrelétricas, né? Da Kennedy, geração de energias. O Kennedy, existe realmente essa abertura no estado de Mato Grosso quando se trata da questão de energia? Isso está relacionado com o FETAB? Eu confesso que eu não tinha esse entendimento. Na realidade, eu também desconhecia. Né? O que acontece? A geração de energia, ela é uma indústria. É uma indústria que gera energia. Certo. Né? E a energia geralmente é cobrado aonde você é consumida essa energia, entendeu? Então não tem sentido pagar FETAB de porque nada. FETAB está relacionado à habitação e à estrada. Né? Entra essa questão energética. Do agro, né? Do agro. O FETAB é cobrado sobre o agro. Sobre o agro. Então, sobre o agro. E é exatamente isso que acontece. Porque daí o grupo AMAGE, foram 5 empresas representadas, ganha na justiça isso em 2013. Em 2021 sai a sentença, né, proferindo definitivamente o não pagamento ao FETAB com relação a essas 5 empresas. E aí, em 2024, o governador Mauro Mendes, juntamente com a Assembleia Legislativa, derruba essa lei do pagamento do FETAB para usinas hidrelétricas. Bom, só para deixar registrado, isso aqui nós estamos falando em cima de uma matéria que foi publicada, que traz, inclusive, uma cópia dessa judicialização. Abre a matéria para mim, por gentileza, na tela aí. Do site Isto é Notícia, do meu querido amigo Alexandre Prá. Ele que sempre traz umas matérias realmente fortes. Aí está a decisão da Justiça de Mato Grosso que derrubou a cobrança do FETAB para empresas de MAGE. Tá? Agora, no corpo da matéria, o que a gente percebe, e aí permita-me ler esta matéria aí, está dizendo o seguinte. Pode levantar a matéria para mim, por favor? Pode subir na matéria? É possível? É possível subir a matéria? É isso.
Aqui diz o seguinte: uma liminar concedida pela Justiça de Cuiabá em junho de 2013 revogou a cobrança do Fundo Estadual de Transporte e Habitação FETAB para pelo menos 5 hidrelétricas em Mato Grosso ligadas ao Grupo AMAGE. A decisão foi tomada em uma ação judicial de arguição de inconstitucionalidade movida pela Associação Brasileira de Geração de Energia Limpa, Abragel, com poderes para representar 5 empresas do Grupo AMAGE: a Ilha Comprida Energia Sociedade Anônima, Jesuíta Energia Sociedade Anônima, Divisa Energia Sociedade Anônima, MAGE Energia Sociedade Anônima e Segredo Energia Sociedade Anônima. Ok. Recentemente, o senador Jaime Campos afirmou que uma liminar da Justiça liberava empresas do governador Blairo Maggi de pagar mais de 2 bilhões em FETAB. Ok, Blairo, por sua vez, negou a existência da liminar e chegou a afirmar que pagaria 100 mil para quem a apresentasse. Pois muito bem. Ontem, o governador Mauro Mendes, conforme dissemos aqui, também havia negado a existência de liminar que liberava empresas da AMAGE do FETAB. O processo foi localizado pelo advogado Cristiano Noetzold, é isso? Acho que é isso, a pronúncia, que o repassou ao Isto é Notícia. Tem a liminar aí, não tem? Levanta para mim, por gentileza, e sobe. A liminar é isso daí. Esse é o documento que o Alexandre Aprá postou para justificar a autenticidade dessa matéria que ele escreveu no seu portal de notícia. Bom, enfim, agora resta saber até quando isso vale. Só uma observação. Sim. O Blairo Maggi falou já sobre isso também. E Sim. o que ele pontuou? Sim. Que os 100 mil reais pagos seria se houvesse alguma liminar de que ele não paga a FETAB pela produção de soja. Sim. E aí, com relação à produção de soja, inclusive ele pondera que no ano de 2025 o grupo pagou mais de 400 milhões de reais, né, de FETAB. Então, assim, só dividindo. Agora, a questão é que quando o Jaime trouxe isso em discussão, porque isso parte do Jaime Campos, né, como uma denúncia no primeiro momento, necessariamente ali o Jaime não explicou de qual era a tributação que estaria sendo isenta, né? Então, se a gente for olhar de maneira cabal, né, de maneira latente, sim, há uma liminar, né, que compreendeu o não pagamento por praticamente 10 anos. Posteriormente, agora em 2024, essa lei é extinta, né? Então, hoje, já nem por liminar mais, Blairo Maggi não precisaria, junto com o seu grupo, pagar aí o FETAB em cima de hidrelétricas, já que Mato Grosso rompe em 2024 com essa lei. São situações que acontecem e a gente passa limpo aqui no programa sem problema. Agora, Kennedy, vamos falar de Cuiabá um pouquinho, né? Nós temos aí, recentemente, acompanhamos uma reunião que aconteceu lá na AEDIC, no Distrito Industrial, com a presença do prefeito Abílio Brunini, onde o assunto que foi discutido foi o aumento de IPTU, né? E ali também foi discutido o ISS, Imposto sobre Serviços, né? O que causou uma certa, eu não sei se revolta ou um certo embaraço na reunião por conta das discussões que lá teve, das trocas de acusações entre senadora, prefeito, vereador, líder do Cresce, enfim. Afinal de contas, o que ficou comprovado ali? Vamos ter aumento de IPTU ou reajuste da planta genérica? Na realidade, nós fomos, o presidente eu fui convocado por todos os empresários indignados. Sim. E perplexos, né? Ficou sabendo que ia ter um reajuste no ISS e no IPTU, sem ninguém, na calada da noite apareceu a lei lá, que o prefeito fez no final do ano, sem ninguém, sem falar com nem o setor, sem discutir a pauta, né? Por quê, qual o motivo que ele estaria aumentando, porque para nós aquilo ali é aumento, não tem discussão, é aumento da carga tributária, tudo é aumento da carga tributária. Pagou mais é a carga tributária. Para vocês o aumento real é de quanto no IPTU? Daquilo que vocês levantaram e apoiaram. Olha, é o seguinte, no começo era 40%, depois da pressão que todo mundo deu, ele passou para um teto máximo de 20%, ou seja, se você pagou 100, você vai pagar 120 nesse ano, certo, né? Mais a correção que vai ter também, então vai ser 124, 125, né? E aí nessa discussão foi convocado, aí o pessoal, o presidente do Cresce também, o Claudecir, como ele também estava no processo de ser retirado
dos corretores, que eu acho absurdo fazer isso com o corretor. O corretor é uma classe sofrida demais. Enfim, ele também foi lá, aí foi com a senadora, estava lá, 2 vereadores, o Dídimo Vovô e o outro, Daniel Monteiro também, né? E fomos discutir isso aí. E o prefeito não tinha confirmado. A presidente da Câmara dos Vereadores estava lá também, né? E ele não tinha confirmado. No meio da reunião, eu tinha falado a minha fala, explicado tudo, né? O motivo, que a gente estava meio indignado daquela coisa toda que ele ter feito. Porque o que acontece? O Distrito Industrial, só falar um pouquinho do Distrito, o Distrito Industrial tem 22 mil funcionários, tem 50 anos de existência, a associação tem mais de 40 anos de existência, né? Então, tem mais de 400 empresas dentro do Distrito Industrial gerando emprego. E te falo mais uma coisa, o Distrito foi criado com um pacote de incentivos fiscais. É por isso que o Distrito Industrial é o que é hoje, né? Colocando quase 1 bilhão no caixa da prefeitura, entre impostos federais, né? PIS, CONFINS também. A gente considera que é da prefeitura, que banca o SUS, que banca toda essa seguridade social. Esse dinheiro vai para o governo, mas volta em benefício para nosso município também. E daquela forma como o prefeito fez, truculenta, né? Aí ele chegou lá ainda, fez uma maior confusão, discutiu com a senadora, discutiu com os vereadores. Como o Daniel Monteiro colocou, ele está sempre terceirizando o problema, né? E criou um monte de factoides, tipo assim, lá tem só empresa laranja, fantasma, nada disso. Eu falei, prefeito, se tem, o senhor faça uma denúncia, então, se existe alguma empresa que está ilegal dentro do distrito, o senhor faça, porque eu desconheço. Porque aqui eu tenho 300 empresas associadas, são empresas sérias, pessoas que geram mais de 50, de 100, 1.500 empregos. Então o senhor não pode falar dessa forma. E aí ele sempre foi criando algum pretexto para isso. Ou seja, aumento da carga tributária, prejudicando o setor produtivo. Esse incentivo existe desde 86, com o prefeito que estava lá, o Wilson Coutinho. Passou entre o Dante, passou Roberto França, passou Mauro Mendes, passou Emanuel, Wilson Santos, todos manteram. Por que manteram? Porque sabe que é importante o desenvolvimento, o crescimento dentro do Distrito Industrial, que gera muito emprego, e no incentivo fiscal, cada incentivo que você dá, você recebe 1,20 de custo de receita para a prefeitura para o Estado. E o prefeito realmente não quis conversar, não quis entender, não falou com ninguém, de goela abaixo, aumentou esse imposto, prejudicando sensivelmente o setor. Muitos empresários lá que prestam serviço, lá tem muitos empresários que prestam serviço, vão sair. Por quê? Santo Antônio tem incentivo fiscal, a prefeitura da Várzea Grande também está fazendo bastante incentivo. Você não precisa ficar lá, você pode sair. Então, às vezes, naquela ânsia de arrecadar, ele pode até diminuir a arrecadação. Bom, ao mesmo tempo que por lá foi discutido o aumento do IPTU, Cris, semana passada o prefeito fez um comunicado, né, dizendo que tomaram uma decisão importante de não cobrar imposto predial e territorial urbano de vias que não estão pavimentadas aqui em Cuiabá, por entender que não é justo, né, quem mora numa rua que não tem asfalto pagar IPTU num comparativo com quem tem uma rua asfaltada, iluminada, enfim. Lá no Distrito Industrial nós temos situações, por exemplo, de vias lá que não estão totalmente asfaltadas. Não, o Distrito Industrial... Ou está todo asfaltado? O Distrito Industrial basicamente todo asfaltado. Todo asfaltado. Tem alguns lugares lá, entendeu? Que não tem asfalto, mas é muito pouco. Certo. Mas quem fez o asfalto lá foi o governador Mauro Mendes. Sim. Quem colocou polícia militar foi o governador Mauro Mendes. Sim. Quem colocou lá a corpo de bombeiro foi o governador Mauro Mendes. Gás encanado. Toda a infraestrutura foi o Estado que fez. Certo. E o município tem por obrigação fazer a manutenção do distrito. E isso está sendo feito? Faz mais de um ano que não faz a manutenção. Muito precária, muito precária. Entendo que a situação está difícil, aquela coisa toda. Mas o tempo passou. Não tem como ficar lá sem o mato roçar, sem tirar um lixo do meio do mato lá, entendeu? Esse dia eles começaram a limpar o Parque dos Trabalhadores lá. No meio da limpeza, pararam e foram embora. O mato cresceu de novo, tudo virou lixo para todo lado, enfim. Então, assim, eu acho que falta um trabalho muito intenso. E o Distrito Industrial tem 22 mil funcionários,
existe uma arrecadação muito grande, então a contrapartida está muito pequena. Infelizmente. Você deve ter ouvido o prefeito Abílio falar que aquela reunião, na verdade, era mais um palco e um cenário político, né? E não de tratativas de benefícios ou, enfim, não se discutiu Cuiabá. E você se lembra disso aí, isso acabou irritando muita gente lá. Inclusive esse ataque foi feito ao Contreira, se não me engano, o próprio Claudecir Contreira, presidente do Cresce, né? Que é o Conselho Regional dos Corretores de Imóveis aqui do estado de Mato Grosso. Agnello, o que nos surpreende muito em relação ao Abílio, primeiro quero puxar aqui a fala do Kennedy, que é algo que a gente sempre vem falando, né? A Cuiabá Cidade Verde, que foi prometida pelos candidatos à época, o Abílio está cumprindo a risca. Mas a Cuiabá Cidade Verde é a Cuiabá que tem mato em todos os lugares, que tem sujeira em todos os lugares. Quando nós vemos um Abílio sendo incisivo no aumento de impostos, a gente vê um Abílio destoante daquele Abílio da campanha, que disse que na gestão dele jamais teria impostos. Inclusive, eu vi uma fala do Kennedy muito cirúrgica, quando ele fala que os governos, né, o governo, na verdade, de Bolsonaro, veio fazendo uma redução de impostos, né? E você tem aqui, no município de Cuiabá, um prefeito que é bolsonarista, que justamente vem fazendo o contrário disso. E aí, ao mesmo tempo, eu quero pautar uma outra coisa. Aquilo que o Abílio trouxe em campanha, ele não sustenta na praxis do seu mandato. O imposto é uma delas, a própria questão da taxa de lixo, que se tornou um grande slogan da campanha, o que ele fez? Ele retira no primeiro momento e depois desloca para que outras pessoas possam fazer o pagamento. Ou seja, não se perde o recurso daquilo. E agora, Agnello, você traz a questão da isenção do IPTU para algumas pessoas. E aí a gente vê isso como uma medida de quem? De quem apanhou por conta disso. Na verdade, o prefeito Abílio é o prefeito da reação. Todas as vezes que ele toma uma decisão e que geralmente elas não têm sido feitas de maneira calculada, pragmática em relação ao bem da população, ele recua. Recua tentando buscar uma opção popular para minimizar o desgaste daquele erro de administração que ele cometeu. Bom, essa história de salvador da pátria é complicada, hein, Kennedy? Né? Porque não existe salvador da pátria. Né? O que existe é a necessidade de, antes de se tomar uma atitude, pensar muito bem, né? Planejá-la, principalmente quando se trata de gestão. E nisso você conhece bem, você é um grande empresário aqui no estado de Mato Grosso. Como é que é a relação hoje da classe empresarial com a atual administração municipal? Porque eu penso que uma deve caminhar junto da outra. É o que se espera. Veja bem, todo o setor produtivo, sim, entendeu? Apoiou o Abílio acreditando assim, ó, moralidade, vai melhorar a cidade, né? Com essas atitudes dele, porque ele é um político liberal e pregou mesmo que aumento de imposto jamais. Tanto é que o Bolsonaro reduziu vários impostos, sim, veículo, eletrodoméstico, IOF, um monte. Todo mundo achou que ele ia ser um cara que ia fazer a coisa certa. Ele faz tudo diferente. Ele aumenta o imposto para o empresário. Quando você mexe no bolso, não só do empresário, mas vai mexendo no bolso do povo, lá do pé da 90, aquele senhor José que é aposentado, ninguém gosta disso. Então o desgaste é natural. Ele está tendo um desgaste absurdo em todos os lugares. Então aquele que elogiava ele começa a falar, poxa vida, Abílio fez errado, não podia ter feito isso, né? O que ele pregou, ele está fazendo diferente. Então existe um desgaste muito grande com o setor produtivo, com o empresário, não tenha dúvida disso. A gente tem um grupo do WhatsApp lá, o pessoal senta o dedo mesmo lá, discutindo isso, que não gostou, que ele não podia ter feito isso, que ele tinha que ter discutido com o setor produtivo. Se ele tivesse discutido e falou, gente, vamos fazer o seguinte aqui, eu estou precisando aumentar porque o distrito arrecada muito dinheiro e tal, mas vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos fazer uma coisa gradativa. Não, ele pegou e já colocou e não falou nada e ainda foi lá, ainda no distrito, desfazendo as pessoas, desfazendo a senadores, desfazendo os vereadores, dizendo que eu sou petista, aquela coisa toda, uma coisa absurda, entendeu? Que não era pauta de discussão. A nossa discussão era o seguinte, prefeito, o senhor está aumentando o IPTU, o senhor está aumentando o ISS, sem discutir com o setor produtivo que paga a arrecadação. O Distrito Industrial foi criado, entendeu, com benefícios para desenvolver e desenvolveu. Ele fez o papel dele. Nós colocamos uma grana boa no caixa da prefeitura. O senhor não podia ter feito isso. Não, ele não quis nem saber. É difícil de lidar com ele. Bom, a gente percebe claramente que existe aí uma relação
nesse momento muito frágil entre a administração municipal, a classe empresarial e, pelo jeito, com a classe também de servidores públicos aqui da capital. Bom, você está acompanhando o programa Passando a Limpo. Ao meu lado aqui, Cristiane Fonseca, cientista política, socióloga, professora, e o presidente da EIDIC, que é a Associação das Empresas do Distrito Industrial aqui de Cuiabá, Domingos Kennedy. Eu vou para um rápido intervalo comercial e voltamos falando sobre eleições 2026 e outros assuntos mais. Não sai daí não, o Passando a Limpo volta já. Atenção, homens que pensam em cometer crime contra a mulher. A lei mudou. Quem matar uma mulher pode pegar até 40 anos de prisão. Atenção, 40 anos de prisão. Em Mato Grosso, todos os feminicídios foram solucionados pela polícia. Aqui é tolerância zero contra quem bate, maltrata ou assedia a mulher. As forças de segurança estão preparadas para acolher você. Denuncie. Ligue 181. Ser Família Mulher. Governo de Mato Grosso. Para muitas famílias, a tecnologia é um sonho distante. No Seven Institute, transformamos computadores descartados em esperança para quem mais precisa. Com cada computador restaurado, levamos inclusão digital e a chance de um futuro melhor. Você pode fazer parte dessa mudança. Com uma doação mensal, por menor que seja, você ajuda a transformar vidas. E aí, gurizada? Olha que voo lindo, chamando! Aquapark Pantanal! Venham, gente! Venham desfrutar da piscina de onda, criançada! Que é esse, gurizada? Vem pro Aquapark, chamando! Aquapark Pantanal, pertinho de você! Podemos ser violentos, cruéis, egoístas, mas só quem pode salvar a vida de um ser humano é outro ser humano. Ajude-nos a salvar vidas. Seja doador de Médicos Sem Fronteiras. Acesse agora doemsf.org.br. Nos cantos esquecidos do mundo, em conflitos armados, nas epidemias, quando a fome ameaça a sobrevivência, há seres humanos, pessoas que precisam de cuidados de saúde, vidas que precisam ser salvas. Seja doador de Médicos Sem Fronteiras. Acesse agora doemsf.org.br. Médicos Sem Fronteiras. Precisamos de você para salvar vidas. De volta com o programa Passando a Limpo na TV Mato Grosso, canal 27 e também na TV Gazeta, canal 19, recebendo ao meu lado aqui o empresário Domingos Kennedy, presidente da EIDIC, Associação das Empresas do Distrito Industrial de Cuiabá, também a querida Cristiane Fonseca, cientista política, socióloga, professora do Instituto Federal de Mato Grosso, né? Volta às aulas, já está aí, né? Enfim, nós vamos conversar sobre isso depois, tá? Mas não hoje, mas numa próxima ocasião. Bem, o assunto agora é MDB. O assunto agora é a vice-prefeita, Coronel Vânia, que surpreendeu todo mundo ontem, se filiando ao MDB de Janaína Riva, de Juca do Guaraná, de Tiago Silva, de Dr. Manuel, Dr. João. Dr. Manuel é do MDB lá de Rondonópolis. E, enfim, que surpreendeu todo mundo, né? Acompanha essa reportagem, a matéria 7, tá, Joãozinho? Porque a vice-prefeita afirma possibilidade de uma candidatura, né, a deputada estadual ou federal, isso não está definido, e vai depender, obviamente, do cenário político no momento, ou seja, daquilo que o seu novo partido lhe direcionar. Acompanhe essa reportagem e a fala dela. A vice-prefeita de Cuiabá, Coronel Vânia Rosa, do MDB, afirmou que não descarta disputar um cargo no Poder Legislativo, caso surja oportunidade no cenário político. Segundo ela, a decisão dependerá do momento e das condições, mas a possibilidade está aberta.
Em entrevista, Vânia destacou que sua atuação política não está condicionada a cargos ou expectativas eleitorais e que seu foco principal é trabalhar onde for necessário. Meu desejo, como vocês sempre souberam, é poder trabalhar. E se for necessário a gente ter que não ficar mais 3 anos só esperando alguma função, a gente vai trabalhar da forma que for possível e necessário. Então, às vezes é necessário a gente sair de uma função ou de outra, mas enquanto vice-prefeita e estando ainda no Partido Novo, o que eu tenho a dizer é que a gente continua aqui servindo da forma que é possível, com os projetos que eu tenho levado, as universidades, algumas entidades parceiras, e tenho trabalhado de toda forma. Ela também ressaltou que encara a política como compromisso com a sociedade e não como espaço para promessas ou projetos pessoais. Atualmente, segue atuando em projetos com universidades e entidades parceiras, além de desempenhar funções no Executivo Municipal. Vânia concluiu afirmando que permanecerá à disposição enquanto for necessária a gestão e que eventuais mudanças de rumo dependerão do contexto político e institucional. Então, enquanto for necessário, estarei na gestão e executando, no Poder Executivo e fazendo meu serviço. Se for necessário o Poder Legislativo e oportuno, Deus proverá antes de tudo, e lá eu estarei. Todo mundo luta para trabalhar, eu também estou aqui nessa seara, neste momento, nessa fase da minha vida, após terminar minha carreira dentro da Polícia Militar, dando continuidade a uma carreira política. Então é isso que eu primo e é assim que eu vou fazer. A presidente da Câmara Municipal de Cuiabá, a querida vereadora Paula Calil, do PL, comentou e classificou como uma escolha ruim a decisão da vice-prefeita Vânia Rosa em deixar o Partido Novo e se filiar ao MDB. Acompanhe na sequência da matéria. Assim, cada um tem as suas escolhas, A vice-prefeita, ela estava num partido com viés de direita e agora ela vai para um partido, uma sigla com viés de centro-esquerda. São escolhas, é a escolha da vice-prefeita Vânia. Eu desejo sucesso a ela nesse novo projeto político. A senhora é uma escolha ruim preparada para assumir a prefeitura? Eu diria que é uma escolha ruim, porque você está num partido de direita, com viés, e aí você muda a sigla, então eu acredito que sim. Mas é uma escolha dela, Bem, o prefeito Abílio Brunini criticou o MDB e disse que esse partido não assumirá em momento algum a Prefeitura Municipal de Cuiabá. Ele comentou diretamente com relação à filiação da vice-prefeita, a coronel Vânia Rosa, agora do MDB. Vamos ouvir o prefeito Abílio Brunini. O prefeito de Cuiabá, Abílio Brunini, do PL, e a primeira-dama, vereadora Samanta Iris, optaram por não comentar diretamente a mudança partidária da vice-prefeita Vânia Rosa, que deixou o Novo e se filiou ao MDB. Olha, eu não vou comentar sobre isso. Eu sei que muita gente quer, mas eu não vou comentar sobre isso. Em resposta a uma declaração do deputado estadual Juca do Guaraná, que afirmou que o prefeito deveria respeitar até os esquerdistas, Abílio foi duro ao classificar a sigla. Para mim, o MDB é um péssimo partido, não me representa, não representa o Brasil, é base do Lula, é um partido que eu desgosto. Ele é o partido do Emanuel Pinheiro aqui no município de Cuiabá. O Emanuelzinho é deputado federal desse partido, eu não concordo com o partido. As decisões da Vânia, a decisão dela, não vou comentar sobre isso. Abílio reforçou que a decisão de filiação de Vânia Rosa é pessoal e que ele não comentaria sobre isso. Ele também afirmou que, caso se licencie do cargo para apoiar a candidatura da primeira-dama à Assembleia Legislativa, o MDB não assumirá a gestão da capital, caso Vânia Rosa não peça afastamento. O que depender de mim, o MDB não assume a Prefeitura de Cuiabá. Bem, nós ouvimos aí, Cristiane, 3 personagens. A coronel Vânia, que tomou a decisão de se filiar ao MDB. Ontem eu conversei com o presidente, o Rafael, do Novo. Eles foram pegos de surpresa, porque nenhum ofício, nenhum comunicado foi feito, nem por telefone, nem por conversa pessoal, nem por papel, nada. Ela simplesmente se filiou ao MDB, pegando todo mundo de surpresa. Ouvimos também a Paula Calil e o próprio prefeito Abílio Brunini. Qual que é a sua análise com relação a essa movimentação surpreendente dentro do Paço Municipal? Bom, assim, primeiro que eu acho que quando a gente pensa na política em Mato Grosso, a gente está longe de falar de
questões ideológicas, a gente percebe muito mais um pragmatismo eleitoral. As pessoas se filiam em partidos que necessariamente não representam seus espectros políticos, até pela viabilidade de suas candidaturas. Então, para mim, a fala de Paula Calil, de que ela estaria, né, rompendo com um perfil de direita, porque ela era do Novo, que tinha essa sinalização, e ao mesmo tempo vai para o MDB, que ela qualifica como um partido de centro-esquerda, é até não conhecer um pouco da lógica dos partidos no Brasil. A gente está falando do MDB, que foi base do governo Bolsonaro e hoje é base do governo Lula. Então a gente não está tratando de questões ideológicas, a gente está falando de pragmatismo político. Então a Vânia jamais pode ser taxada como não tendo sendo atenta a questões ideológicas, porque o que está aqui realmente em jogo são questões pragmáticas. Agora entra um outro viés, né? O Novo não recebeu qualquer fala, mensagem ou comunicação sobre isso. Quando Vânia foi interpelada pelo prefeito e sofreu todas aquelas retaliações por parte de Abílio Brunini, inclusive sendo exonerada por 2 vezes de secretaria, colocando ela no espaço na vice-prefeitura de maneira extremamente minimizada dentro da estrutura, ela também não teve o apoio do Partido Novo. Em nenhum momento o Novo se colocou à disposição para fazer a defesa de Vânia dentro da gestão Abílio Brunini. E aí ela vinha, né, reiteradamente falando, eu quero sim buscar uma nova sigla, mas uma sigla que me defenda, uma sigla que eu possa ter um grupo, uma sigla que realmente a gente possa ter um projeto político. E aí o que nós víamos, né? Uma Vânia que estrategicamente iria se filiar em outro momento ao PL, mas que filia ao Partido Novo para que fosse uma aliança ali na candidatura do Abílio, ou seja, a congruência de 2 partidos. Então eu diria para vocês assim que a Vânia toma uma decisão que é dela, foi para um partido que é pragmático aqui. Inclusive, a gente não pode deixar de salientar que o Wellington Fagundes é candidato ao governo pelo PL e flerta que Janaína Riva, do MDB, seja sua candidata ao Senado, ainda que haja, né, objeções por parte do Abílio, haja objeções por parte de outros membros do PL com relação a essa aliança do MDB de Janaína Riva, mas assim, se isso for necessário do ponto de vista eleitoral, deve acontecer e não são questões, pelo menos em discurso ideológicas, que vai romper isso. Certo. Então, não, pode concluir. Então, nesse sentido, eu acho que a Vânia toma uma decisão acertada, né? Como foi colocado aí o nome dela à disposição, pode vir a participar do pleito, como estadual a federal, inclusive não saiu dela, né? Saiu das pessoas que estavam ali naquele momento do evento, e o Abílio, nessa condição, que já havia dito que durante a campanha eleitoral sairia de licença para coordenar a campanha da esposa, ele diz que recuaria para que o MDB jamais assumisse a prefeitura de Cuiabá. E aí ele traz o MDB de Emanuel Pinheiro, e aí, prefeito, Emanuel Pinheiro hoje faz parte do PSD, não mais do MDB, né? Jair Bolsonaro, que é o presidente apoiado pelo senhor, teve o MDB em sua base, enquanto governo federal. Então, assim, Abílio pode mudar aí a possibilidade da sua licença para não ter o MDB como gestão. Agora, o que fica também aqui para mim é a própria fala do Abílio, né? Um prefeito que tem 1 ano de mandato, ou seja, teria 1 ano e meio, ele estaria privilegiando uma candidatura ao invés de atender as celeumas e os problemas de Cuiabá, que cada dia que passa, Guinello, nós vemos que são muitos. Para mim é suicídio político, isso daí, eu não tenho dúvida. O MDB, agora eu vou falar para um ex-candidato a prefeito de Cuiabá. Você concorreu com a Abílio, concorreu contra a Vânia, ela que disputou a eleição no Novo, a Abílio no PL, você no MDB, né? Está afiliado ainda no partido, não sei se militante. Eu lhe pergunto, o MDB é partido de esquerda? Você se considera de esquerda? Não, de forma alguma. Eu sou centro-direita, mas respeito quem é da esquerda. Sim. Não ataco, entendeu? Não tenho essa ideologia, jamais. Respeito as pessoas. O que aconteceu com a vice-prefeita Vânia? Ela foi segregada do partido. O Novo não deu bola para ela.
o prefeito também encostou ela foi buscar o espaço dela. Ela está certa. Se o MDB deu espaço para ela, valorizou ela, ela buscou o espaço dela para ser candidata. Se ela quiser continuar como, né, na política, ela tem o espaço dela ali no MDB. Com certeza, seja bem-vinda, vice-prefeita Vânia. Bem, eu não tenho dúvida que no futebol usa-se a expressão nó tático. Eu penso que o que aconteceu e que nós estamos vendo aí foi um nó tático político dado no prefeito Abílio Brunini, nos seus projetos, pela deputada estadual Janaína Riva, que tanto o Abílio critica. Ô Cris, isso com certeza colocou o prefeito Abílio Brunini numa situação muito ruim, mas muito ruim nesse momento, onde ele vai ter que conviver diariamente, fisicamente, com o MDB pelos corredores da Prefeitura Municipal de Cuiabá. Tem um detalhe, o MDB, a nível nacional, se não me falha a memória, vai apoiar o Flávio Bolsonaro. Bom, se isso acontecer, então, vai ser muito ruim, principalmente para a ala do PL e os bolsonaristas mais radicais e conservadores aqui de Mato Grosso, Cris. Mas assim, trazendo isso que o Kennedy falou, né, e essa objeção grande do Abílio em relação ao MDB, nós estávamos até aqui fazendo um histórico, né? O próprio Abílio Brunini, o bolsonarista raiz, apoiou na primeira eleição Emanuel Pinheiro para prefeito de Cuiabá, candidato pelo MDB. Então, o que ele, que seria de direita, estaria apoiando alguém que ele considera ser de um partido de esquerda? Então, eu acho que o próprio prefeito sabe que ele também trabalha com pragmatismo político. Agora, para além disso, né, ratificando o que o Kennedy disse, acho que a Vânia tomou uma decisão acertada, à procura de um partido que realmente agregue ela dentro dos projetos, porque ela não estava sendo ouvida ou muito menos protegida ali pelo Novo. O próprio partido não tinha nenhum projeto para ela pensando em 2026 e o MDB abre esse diálogo. E aí eu trago uma outra observação também, que aí esse incômodo do Abílio, né, me lembra as falas que ele diz em relação a Janaína Riva vir a ser candidata ao Senado com o Wellington, né? Ele diz que se isso acontecer, uma aliança do PL com o MDB, ele está fora do projeto Wellington. Mas aí, nós sabemos que, na verdade, isso também é mais um pano de fundo. Na verdade, Abílio Brunini quer ver a eleição de Otaviano Pivetta. Mas por quê? Porque Abílio tem paixão por Otaviano Pivetta? Não, porque 2030 também está bem aí. Otaviano Pivetta não é candidato à reeleição caso ele seja governador nas eleições, seja eleito governador nas eleições de 2026. Então o Abílio, de maneira extremamente estratégica, sabe que dentro do PL, ter o Wellington Fagundes e eleito governador são 8 anos de possível mandato, caso ele vá para uma reeleição. Tendo Janaína como Senado um mandato de 8 anos, ela pode se tornar aí um nome natural para o governo. Ou seja, Abílio não seria protagonista de algum projeto dentro do PL nesse momento. Agora, apoiar Otaviano Pivetta, que teria só 4 anos de mandato, caso seja eleito, coloca o Abílio como um nome aí que esse grupo de alguma forma poderia o governo investir. Do Estado, exatamente. Bem, são discussões, né? E nós estamos trazendo isso aqui. Bom, eu quero agradecer a presença mais uma vez da companheira Cristiane Fonseca. Muito obrigado, viu, Cristiane, por ter estado conosco aqui nessa terça-feira, sempre dando as suas pitadas muito boas. E Cuiabá Cidade Verde, né, Aguinaldo? Como a gente está vendo Cuiabá Cidade Verde. A gente está aqui com o Kennedy, que foi candidato a prefeito, e eu acho que o Kennedy lembra. Teve um momento na campanha que você não sabia quem que ia prometer plantar mais árvores em Cuiabá, né? Eu não sei quantos metros quadrados que teria de árvores, mas Abílio, vamos primeiro cuidar do mato. É esse verde que a gente precisa explorar agora. Aí a gente pensa nas árvores que também precisam em Cuiabá. Obrigada, Aguinaldo, sempre uma satisfação estar aqui contigo. E Kennedy, satisfação também dividir a bancada hoje com você. Kennedy, muito obrigado. Te coloquei numa fria hoje, né? Não, que isso, obrigado pela oportunidade aí. Primeira vez que ele vem no meu programa, já é colocado numa situação dessa, não vai querer voltar nunca mais. Não, que imagina.
Eu sou meio tímido, assim, sabe? Sim. Mas obrigado pela oportunidade aí. Sempre que vocês precisarem de alguma coisa, alguma informação do setor produtivo, setor da indústria, comércio, do setor industrial, estamos à disposição de vocês aqui. Quero muito falar com você logo aí à frente sobre a questão econômica do nosso município, né? E falar exatamente sobre a expansão. Muita coisa pra gente fazer. Tem muita coisa. Eu quero... A gente parou no tempo aqui. Nós paramos no tempo Cuiabá no desenvolvimento industrial. Nós paramos no tempo. E nós precisamos levantar essa discussão e eu quero trazê-lo aqui para um debate um pouco mais amplo nesse sentido, com esse foco aí. Muito obrigado, viu? Obrigado. Muito obrigado. Um abraço. Eu vou para o intervalo comercial, volto na sequência. Fica comigo aqui no Passando a Limpo, que volta já. Atenção, homens que pensam em cometer crime contra a mulher. A lei mudou. Quem matar uma mulher pode pegar até 40 anos de prisão. Atenção, 40 anos de prisão. Em Mato Grosso, todos os feminicídios foram solucionados pela polícia. Aqui é tolerância zero contra quem bate, maltrata ou assedia a mulher. As forças de segurança estão preparadas para acolher você. Denuncie. Ligue 181. Ser Família Mulher. Governo de Mato Grosso. Para muitas famílias, a tecnologia é um sonho distante. No Seven Institute, transformamos computadores descartados em esperança para quem mais precisa. Com cada computador restaurado, levamos inclusão digital e a chance de um futuro melhor. Você pode fazer parte dessa mudança. Com uma doação mensal, por menor que seja, você ajuda a transformar vidas. E aí, gurizada? Olha que voo lindo, chamando! Aquapark Pantanal! Venham, gente! Venham desfrutar da piscina de onda, criançada! Que é esse, gurizada? Vem pro Aquapark, chamando! Aquapark Pantanal, pertinho de você! Podemos ser violentos, cruéis, egoístas, mas só quem pode salvar a vida de um ser humano é outro ser humano. Ajude-nos a salvar vidas. Seja doador de Médicos Sem Fronteiras. Acesse agora doemsf.org.br. Nos cantos esquecidos do mundo, em conflitos armados, nas epidemias, quando a fome ameaça a sobrevivência, há seres humanos, pessoas que precisam de cuidados de saúde, vidas que precisam ser salvas. Seja doador de Médicos Sem Fronteiras. Acesse agora doemsf.org.br. Médicos Sem Fronteiras. Precisamos de você para salvar vidas. Já estamos de volta já com o programa Passando a Limpo. Eu estou conversando aqui com a minha produção. Eles acabaram de me entregar aqui um conteúdo onde o prefeito de Cuiabá reconhece as falhas e afirma que a população tem direito de cobrá-lo. Você tem como colocar essa matéria, então, para mim, por gentileza? Vamos acompanhar. Eu confesso que eu não ouvi essa fala. É a matéria 11, tá? Eu confesso que eu não ouvi. Vamos ouvir junto a fala do prefeito Abílio Bruninho. O problema é meu e a culpa é minha. Se a cidade está com buraco hoje, a culpa é minha. Se a cidade está com mato hoje, a culpa é minha. Se a cidade está na condição que não é das melhores hoje, a culpa é minha. Eu sou prefeito hoje. Já tem um ano da gestão anterior, o prefeito sou eu. Então a responsabilidade ela é toda minha, tá? Tem bairros que a gente vai lá e corta a grama, corta o mato. Dá 15 dias com essa chuva, o mato já está grande de novo. Infelizmente, esse período de chuva a gente tem essa realidade. Estamos buscando novas medidas para que a gente possa solucionar esse problema. Por enquanto não encontramos, mas a culpa da cidade estar do jeito que está é só minha. Não é culpa de ninguém, a culpa é só minha. Se está cheio de mato a cidade, a culpa é minha. Se está cheio de buraco a cidade, a culpa é minha. Estou me esforçando junto com meus secretariados para a gente conseguir solucionar esse problema.
Mas enquanto não soluciono o problema, a culpa é minha e a população tem todo o direito de reclamar, tem todo o direito de cobrar, tem todo o direito de me atacar na rede social quando o lugar que ela gosta e tanto admira e tanto ama não está bem cuidado. A culpa é minha e nós vamos trabalhar para resolver isso. Ainda, a Prefeitura Municipal de Cuiabá vai oferecer 30 milhões para adquirir o prédio da Santa Casa de Misericórdia aqui de Cuiabá. A matéria para mim, por gentileza, na tela aqui do Passando a Limpo. Sim, matéria 14. O governador de Mato Grosso. 14. A Prefeitura de Cuiabá informou nesta sexta-feira que apresentará um lance de 30 milhões de reais para tentar adquirir o prédio do Hospital Estadual Santa Casa, atualmente leiloado pelo Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso para quitação de dívidas trabalhistas. O valor mínimo do imóvel, após sucessivas reduções nos editais, está fixado em cerca de 39,1 milhões de reais. Segundo a administração municipal, os recursos para a proposta vêm de economias acumuladas ao longo de 2025, fruto de ajustes fiscais e controle de gastos. O prefeito Abílio Brunini afirmou que a compra integra um plano de ampliação da rede pública de saúde e revelou que o hospital será transformado em uma unidade voltada exclusivamente para atendimento de idosos, uma estrutura ainda inexistente na capital. O secretário de Planejamento e Finanças reforçou que os ajustes fiscais realizados permitiram que a prefeitura destinasse recursos para este investimento. Olha só, pessoal, conseguimos economizar, seguramos bastante as pontas em 2025 e agora nós vamos ter um fôlego aí para fazer um investimento muito importante que era o nosso desejo, que é fazer a compra da Santa Casa. Nós vamos dar um lance de 30 milhões de reais para a aquisição da Santa Casa de Misericórdia aqui de Cuiabá, toda aquela área dela, para que a gente possa fazer ali também uma ajuda na saúde que é importante. O Hospital do Idoso, por exemplo, que é um desejo do nosso coração colocar ali na Santa Casa. Mas essa medida a gente só conseguiu fazer por causa da economia do ano passado, né, Luciano? É isso, prefeito. Todo ajuste fiscal feito criou condições para esse grande investimento para Cuiabá. Agora vamos torcer para dar tudo certo aí, para que ninguém dê um lance maior e a gente consiga fazer a aquisição da Santa Casa. Até o momento, a Prefeitura não detalhou os próximos passos do leilão nem estratégias caso o valor do lance seja superado. O anúncio, no entanto, reforça a intenção do município de investir na saúde pública e no atendimento à população idosa. Bom, se o prefeito tem 30 milhões, dinheiro da prefeitura para dar de lance na Santa Casa, com os mais de 30 milhões de emendas parlamentares que já foram amplamente divulgados, então nós temos aí mais de 60 milhões de reais para ele poder comprar o prédio da Santa Casa e fazer desse ambiente o melhor hospital da capital e do estado de Mato Grosso. Né? Simples assim. Bom, e assim nós terminamos o programa Passando a Limpo desta terça-feira, agradecendo a você pelo carinho da sua companhia e da sua audiência. Obrigado pelas mensagens que chegaram e eu nem acabei falando aqui, né? Mas vai mandando, vai participando. Na sequência, programa O Wilson Santos. Eu espero encontrar com você amanhã neste mesmo canal. Combinado? Vai lá para nossas redes sociais, Agnello Corbellino, curta o nosso trabalho no Instagram, no canal no YouTube do Passando a Limpo, se inscreve lá, vou ficar muito feliz com você. Muito obrigado, que Deus te abençoe. Shalom. Programa Passando a Limpo, o seu jornal do fim de tarde com Agnello Corbellino.